Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. 1986. No contexto brasileiro da época, o rock brasileiro havia se firmado definitivamente. A política nacional caminhava para as eleições diretas que aconteceriam em novembro de 89. Eu estava trabalhando como autor e diretor de teatro. Depois do fim da banda Êxtase, que fez parte do cenário musical do rock brasiliense, e da perda da pessoa mais importante da minha vida. Nesse panorama, eu comecei a ouvir histórias e notícias sobre uma nova forma de fazer quadrinhos. Eram as chamadas graphic novels, termo criado pelo mestre Will Eisner para designar HQs com temáticas adultas que se fechavam em torno de si como obras realmente literárias. Foi nesse contexto que a primeira que chegou ao Brasil causando um maior impacto foi Batman, o Cavaleiro das Trevas, resgatando um envelhecido homem-morcego num futuro cheio de desafios e violências. Então dá uma geral aqui no nosso Batman. Essa daqui é a primeira edição encadernada, né? Teve a edição das 4 edições pela editora Abril, e depois essa daqui foi a primeira edição encadernada que saiu. Foi a que eu comprei no final dos anos 80 e é a que eu tenho até hoje. Eu não adquiri a capa dura, não. Eu continuei fiel aqui a minha edição da época. Bom, essa história não só revolucionou a forma de fazer quadrinhos, como colocou o Batman num patamar mais sério e humanizado. Aqui tínhamos uma Robin e uma luta entre o Superman e o Homem-Morcego, que mais tarde chegaria aos cinemas. Tamanho era o apelo cinematográfico desse evento dentro da história. Então vamos dar mais uma adiantada aqui no nosso material, para chegar exatamente nessa parte. Aqui a outra, o morcego triunfa. Aqui, ó, aqui nós temos uma Robin, como eu falei, ó. Ela encontra a roupa do Robin e se veste como tal. E de início o Batman não consegue assimilar bem essa ideia de aceitar uma menina como Robin. Mas aos poucos os dois vão se entendendo. Aqui nós temos uma Gotham City totalmente caótica, cheia de tribos urbanas, cada qual mais esquisita que a outra. E assim a nossa história vai se desenrolando. Mais pra frente aqui que nós temos o confronto com o Superman, que eu citei ali. Ó, aqui é que aparece o Superman no contexto. E é aqui que se dá o combate entre os dois. Um momento bastante movimentado da HQ, dessa história do Frank Miller, né? Essa criação do Frank Miller, que até hoje é recorde de vendagem e continua inovadora, continua tendo seguidores.
Tá aqui a batalha aqui do Homem Morcego com o Superman, exatamente como eu havia dito. Então ela foi lançada originalmente com a minissérie em 4 edições, publicada entre fevereiro e junho de 86 pela editora Abril, e é um material da editora americana DC Comics. Ela foi escrita e totalmente desenhada por Frank Miller. Vamos passar para a nossa segunda HQ, que a partir de setembro do mesmo ano, a DC também lançaria outro petardo, que é Watchmen, escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. Aqui é uma saga num mundo real, num universo totalmente particular, um mundo politizado, cheio de violência e preconceito, onde os personagens chamados super-heróis, né, existem de verdade. Então, logo de início aqui, nós temos a morte do comediante, que é um dos heróis chamados Watchmen. E a morte dele traz um clima de filme noir que leva o leitor ao passado desse personagem e à apresentação dos demais, como por exemplo o Rorschach, que nós vemos aqui, ó. Ele aparece exatamente na cena do crime para investigar, né? Aqui nós temos a ligação do antigo Coruja com o novo Coruja, né? Que assume por assim dizer, o manto do pai. Tá aqui, ó. Ele passa a ser o novo Coruja. E assim vai se formando a equipe dos Watchmen. Aqui nós temos o Dr. Manhattan, que é um ser composto por energia, feito de energia. Depois, era um cientista que depois de um acidente dentro do reator, ele se tornou energia pura. E também é um dos personagens principais de Watchmen. E assim a história vai desenrolando. Tem também esses textos explicativos dentro da HQ, aqui, ó, que colocam o leitor dentro do universo proposto por Alan Moore, que é um escritor altamente detalhista e que sabe como ninguém conduzir uma história dessa. Por outro lado, a Spectral, ela também assume o manto da mãe, que era a antiga Spectral. Aqui são os antigos chamados Homens-Hora, né? E aqui os novos, a nova equipe chamada Watchmen, com a entrada aqui também do Ozymandias. E assim a nossa história vai se desenrolando. E as biografias dos personagens, elas encaixam perfeitamente no contexto da história de forma natural. Nada aqui é forçado e tudo é muito bem explicado no seu devido tempo. Moore não deixa pontas soltas e faz a história fluir naturalmente. Nesse universo em que os super-heróis existem, é muito interessante essa parte, que eu não sei nem se eu vou conseguir encontrar aqui dentro do encadernado, né, que é um encadernado extenso. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma parte disso aqui. Espero que sim. Mas mesmo assim vale a citação. Nesse mundo aqui em que os super-heróis existem, o que nós temos de quadrinhos nas bancas, tá aqui, ó, pronto, ó, a parte da banca aqui, ó, tá aqui, ó. É exatamente HQ de pirata. Nós temos aqui o Corsário Carmesim, que é um personagem que o Alan Moore inventou, que é o quadrinho dentro do quadrinho, que é exatamente o que o menino aqui fica lendo na banca. Que afinal de contas, heróis não tem graça, que heróis existem. Então ele criou uma HQ de pirata, né? Uma bela sacada do
do Alan Moore em sua construção de narrativa. E como sempre, ele sabe muito bem como conduzir as suas graphic novels. Depois ele faria V de Vingança também. E tudo isso aqui se transformaria em filme, né? O Watchmen virou tanto filme, como virou depois um seriado. O Watchmen é uma história, uma obra inquietante, que chegou aos dias de hoje sem se tornar datada. E como eu disse, gerando um filme e um seriado, e pode ser considerada a melhor HQ de todos os tempos. Está aqui o Cargueiro Negro, Contos do Cargueiro Negro, que é exatamente a parte do Corsário Carmesim. E ele explica aqui exatamente o que é isso dentro do contexto da história. Vamos avançando aqui na HQ, para o vídeo não ficar muito longo. E aqui nós já vamos chegando para o final, que logicamente eu não vou dar spoiler para vocês. Aqui no final também tem um compêndio aqui geral sobre tudo, né? O trabalho extra aqui que é incluído aqui nessa edição definitiva. Então, esses dois materiais, eles são imprescindíveis para quem estuda quadrinhos e também para os colecionadores em geral. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas na semana que vem nós estaremos de volta com o nosso Almanac HQ. Então, até lá, um forte abraço, valeu!